foi para você se entender como uma pessoa LGBTQIA+, e que memórias da sua fase escolar você considera que tangencia essa temática? Quando eu visito as minhas primeiras memórias, tal, eu percebo que já era uma experiência que destoava do que era colocado como possibilidade única, né? Eu nasci, a gente estava saindo da ditadura militar, então, assim, o ranço ficou essa discussão sobre o que a gente tem agora, até por conta da internet, né? Mas a TV também, mesmo a TV aberta, ela já está fazendo isso, né? Levar corpos diversos, né? Não era pensável naquela época, na minha infância. Era levado, mas aí de uma forma pejorativa, né? O professor Adilson, inclusive, ele vai falar do termo racismo recreativo, né? Mas a gente pode aplicar para todas as dissidências, né? Então tinha a LGBTQI-fobia recreativa também, né? Então eram figuras caricatas que reforçavam estereótipos e violência. Então era isso. Então eram figuras que a gente queria escapar delas, né? Ao mesmo tempo era referenciado sempre, né? Então tinha essas memórias de infância. Além das memórias, né? As pessoas elas sinalizam que você tem um problema e que precisa ser consertada para se adequar, né? Ao mesmo tempo, eu era uma criança que as pessoas queriam ter perto, porque era criança branquinha, quieta, eu era uma criança domesticada, né? Então, tipo, eu não abria a boca para nada. Você falava assim, senta ali, ok. Fica quieto, eu ficava. A rotina era casa, e aí, de novo, família pobre, periferia fundamentalista religiosa, escola. A escola que eu trabalho, que eu estudei, ela era dirigida por uma pessoa que era simpática à ditadura militar, que andava armada na escola, andava armado, né, e fazia questão de mostrar que estava armado, e era essa figura autoritária. Então, né, os corpos ali, eles eram reprimidos. Então, casa, escola, igreja. Igreja, repressão. Então, assim, era um controle o tempo inteiro. Então, era uma criança dócil, fácil, né? Eu fazia questionamentos, mas eles eram muito cirúrgicos, assim, e que não gerava grandes problemas. Beleza. Conforme esse corpo ele vai desenvolvendo, aí alguns sinais eles vão ficando mais evidentes e essa conformação e essa docilidade que existia, ela acaba acabando também. A gente começa a ter autonomia, a gente começa a ler, escapar também dessa caixinha, né? E aí eu viro um problema geral. Da criança dócil vira a bicha, né? O bicho, a monstro, o monstro, assim. E aí é muito louco, porque, de novo, né? Quando eu visitava isso na adolescência, tal, essas memórias, não sei o que lá, eu falava, putz, é super individual, assim, é minha experiência só, tal. E conforme você vai conversando com pessoas que estão na mesma situação, situações parecidas, é a história que se repete, né? Então, é até curioso, assim, porque aí depois, agora, né, mais recente e tal, eu fui ler o Paul Preciado, e aí ele tem um texto, Quem Protege a Criança Queer, né? E nesse texto ele vai falar de uma experiência que é muito parecida com a minha, aqui na periferia de Osasco, e Paul tá lá na Espanha, sabe? Tipo, então você percebe que essas vidas, né, esses corpos, subjetividades e tal, elas têm um esquema que é estrutural, né, de violência que é muito parecido, assim, né? E que afeta de maneiras também muito parecidas. O que ele coloca nesse texto, que é a ideia da fuga, de fugir, né, de ir para um outro lugar, assim. Eu lembro que na infância, assim, ficava pensando, quando eu fizer 18 anos, eu vou para o exterior, porque lá eu vou poder ser quem eu sou. O que eu sou, eu nem sabia quem eu era, sabe, assim. Mas eu já sabia que o que eu era não era possível aqui. Eu desafiei isso e fui viver o que eu era e o que eu sou aqui. Né? Enfim, ponto. Só que nessa minha caminhada também eu vou encontrando pessoas que não conseguem fazer isso. Assim. Então, algumas foram suicidadas e outras elas vivem dupla identidade mesmo. Assim. Então, elas têm uma identidade fora e uma dentro de casa. Você vai sair, a pessoa leva uma roupa na mochila e se veste com outra roupa.
E no caminho faz o contrário, para voltar em casa fantasiada diante da... Isso é horrível, sabe que a gente tinha que passar por isso ainda. A gente está falando de, né, 2021, assim. E aí essa estrutura ainda ela aposta, né? A escola vai ser esse lugar que finaliza esses marcadores, né? Fala igual homem, senta igual homem, isso na brincadeira de menino. Ainda na infância eu tinha a passabilidade, né? Passabilidade de criança normal. O que fica problemático é na adolescência, que aí acaba, né? Aí na adolescência a escola é tensa, assim. Né? Que a escola é esse lugar que faz você querer parar de estudar, de viver, que rouba a sua autoestima, a sua saúde mental. É isso, né? É esse lugar ainda, agora. Retornar agora para lá já tem esse outro repertório, né? Então a violência ela está lá ainda, ela está lá às vezes de forma sutil, às vezes de forma explícita, né? Mas ela está ali presente. Só que eu percebo também que o meu corpo nesse espaço ele gera agora, né? Ele gera um problema também, assim. Então as pessoas elas pensam mais antes de falar algumas coisas, assim, principalmente as pessoas adultas, né? Você voltou a lecionar no colégio onde você estudou. E como você foi recebida, né? Que diferenças você percebeu, assim, na recepção por parte dos alunos, no próprio corpo docente, assim? O retorno ele é bem importante, assim, né? Porque na verdade não tinha muita expectativa, né? Mas assim, você já tem, por conta de tudo, você vai criando algumas questões na sua cabeça, assim, né? Então, primeiro, a minha memória de lá era essa desse diretor autoritário, armado, do grito, do controle, da violência, era essa a minha memória. Quando eu retorno para lá agora, o diretor, que é um outro diretor, jovem, né? E aí eu lembro que a primeira conversa que a gente foi ter, assim, ele já foi falar de uma coisa que para mim né, é fundamental, assim, do respeito. O respeito às diferenças. Já era algo para mim, né, naquele espaço que destoava bastante da experiência que eu tinha lá. Essa memória que eu trago de quando eu estudei, né, dessa figura, desse diretor, é uma lenda aqui na região. É um mito, assim, positivo, de bom exemplo. Então, assim, olha como a escola era boa, olha como a escola funcionava. E aquele tempo, sim, era bom. Por que é legal trazer, assim? Porque a gente, né, sociedade, né, a ideia da colonização ainda é muito forte, encontra na violência, né, esse lugar mesmo de solução para todos os problemas, né? Então, assim, ok, a pessoa andava armada, agredia estudantes, né, fisicamente, verbalmente, psicologicamente, e é visto como uma coisa legal. Então, a violência, ela entra no lugar da educação e faz uma confusão, e é um grande mito. A escola que tem hoje, que tem um trabalho humanizador, que tenta pensar a questão dos direitos humanos, e tararara, não tem ainda, não conseguiu superar essa ideia outra ainda do autoritarismo. Olha que né? Enfim, não é à toa que a gente está, né, no Brasil de agora, né? Porque se a gente tivesse entendido o autoritarismo, o problema dele, a gente talvez tivesse um momento diferente. Na minha experiência, eu já vou esperando, já vou assim contando que vai ter ali muitos obstáculos, né? Enfim, porque a escola é perto de onde eu moro, então assim esse corpo nesse bairro era um problema, né? Então você vai na padaria, você vai no ônibus e é um corpo que sempre sinalizam que é um corpo estranho, que está ali, aí é a risada, mais adolescência era pedrada, era horrível. Mas assim, é onde eu vivo, e ponto. Então, quando eu vou para a escola, eu moro aqui, a escola é aqui, putz, né, o que vai acontecer nesse trajeto? As pessoas sabem onde eu moro, a comunidade
ali é a mesma que mora e que vai para a escola. Então, assim, são várias questões, né? Tinha alguns receios e tal. E aí, assim, o diretor teve esse olhar, né? Então não teve, assim, um problema, né, inicial. Estudantes. Para as crianças é um grande parque de diversão, assim, né? Porque é um corpo que elas não estão acostumadas a ver ali, naquele espaço, né? Costumam ver agora com o YouTube e tal, que tem modificação, youtubers com modificações corporais também, youtubers LGBTQIA+, e tal. Tem ali um referencial, mas ao vivo, ali, lidando no cotidiano, não, né? E aí é um corpo que vira esse lugar mesmo. Então, as crianças, elas chegam a 200 por hora e sem filtro, né? Então, todas as perguntas que vocês imaginarem, elas fazem, e elas conseguem enxergar no meu corpo coisas que eu nem lembrava que eu tinha. É ótimo. Você vai revisitando. Então, nas primeiras aulas, se não for essa conversa, essa relação, não vai acontecer, porque elas vão ficar ali sempre num lugar de eu preciso saber, sabe? E, e aí eu acho que é fenomenal, assim, porque é uma apresentação, ela é honesta, eu também não fico fazendo muito rodeios, não vou falar sobre isso. Para mim também é muito legal, porque eu percebo que já tem crianças e adolescentes, assim, com uma cabeça, nossa, muito assim, já, né, com um olhar muito amplo do mundo, sobre si também. Isso é muito legal ver, porque putz, aí você percebe que o tempo está sendo legal para algumas coisas. E professores e professoras ficaram sempre assim, numa situação de filtros. Eu costumo dizer que Instagram tem bastante filtro, pessoas adultas têm muito mais, né? E aí elas vão usando esses filtros o tempo inteiro. Então não tem uma violência explícita, mas não tem olhares assim também. Mas, enfim, o que eu vou percebendo? Enquanto as crianças, no primeiro dia, elas já tiram todas as dúvidas e já, ok, é mais um corpo aqui conosco. As pessoas adultas não, elas vão fazendo as perguntas, assim, doses homeopáticas, muito lentamente. Oi, por favor, a gente gostaria de saber se, né? Então, assim, muito pelas bordas, né? E eu entendo. Então não teve um problema, mas tem esses filtros todos aí sendo colocados, né? Que indicam algumas coisas, né? E eu não tenho um trabalho fácil lá na escola, assim, né? Eu não nenhum trabalho é neutro, assim, mas o meu, ele é, assim, declarado, até porque, né, mesmo que eu chegue lá e fique muda, tá aqui, né? E aí, assim, para além do trabalho da sala de aula, tem um trabalho com coletivo, que é o Coletivo Olhar Mais, e aí é um grupo de estudantes, né, e que trabalha com a questão, assim, explícita de direitos humanos, e que fala muito da questão da diversidade sexual e de gênero, muito, né? E nunca foi um problema. Quer dizer, tivemos problemas, mas assim, não teve apedrejamento, que eu já acho que é um grande feito. Né? E a coisa acontece, outras escolas levam a gente para conversar, não sei o que lá. Esse retorno, ele vai me mostrar o quê? Né? A escola, o prédio é o mesmo, mas as pessoas são outras e isso muda tudo. Né? Tem uma outra intenção ali agora, e essa intenção, ela tem ali uma abertura. E que é muito importante. Né? É uma pena que nem todo mundo aproveite essa abertura, é uma pena que nem todos, né, da educação queiram também atuar nesse sentido. Assim, né? A escola está localizada no bairro que eu moro, que eu nasci vivo até hoje, e a transformação que aconteceu nesse entorno, ela é surreal. Essa relação, ela mudou radicalmente. Assim. Então, isso é fruto, né, de um trabalho que acontece na escola, mas que, né, envolve ali
a pedagogia, a educação, e a gente percebe o poder que tem, né? Porque, enfim, se eu não tivesse ido para lá, retornado, esse corpo ainda seria um corpo estranho no bairro que, né, não passaria assim sem passar por violência. E quando as questões que tangenciam o tema de gênero, de diversidade, questões LGBTQIA+, mesmo, quando elas aparecem assim, como que elas são tratadas assim na sala de aula? Eu tenho levado isso o tempo inteiro também, né? Então, como eu falei para vocês, na sala de aula, quando aparece, eu faço a aulinha, né, que é importante, para além da dúvida pessoal, assim. Quando tem alguma, por exemplo, nono ano, a gente vai discutir Segunda Guerra Mundial, e aí vai falar do Holocausto, vai falar dos campos de concentração. Não sei vocês, mas quando eu estudei, não falava sobre as pessoas homossexuais que eram também encarceradas nos campos, né? Não tinha essa discussão. E aí já é um capítulo que eu levo. Né? Eu faço questão de levar, apresentar essa história, apresentar fontes para que consultem. Eu percebo que a gente vai tendo algum amparo para além da escola também, né? Então, a diretoria de ensino, até ano passado, mas assim, até 2019 com mais força, antes da pandemia, tinha um trabalho muito forte voltado para a questão de diversidade sexual e de gênero lá. Um amparo mesmo, né, que era muito bom, e uma formação para professores e professoras. Agora está um pouco, né, declínio por conta da pandemia e de tudo, mas assim, a gente teve a primeira formação agora, semana passada. A primeira pauta formativa voltada para educação das relações étnico-raciais, né, e outros marcadores da diferença, assim. E a primeira formação foi sobre diversidade sexual e gênero. E aí aconteceu algo que é primoroso, assim. Primeiro, uma das professoras coordenadoras lá, né, pedagógicas da diretoria de ensino, é uma mulher trans. Gente, isso é um grande feito. Assim. É um lugar que a gente não via. E ela lá. E levou para conversar conosco uma pessoa intersexual. Uma mulher trans, intersexual e lésbica. Bug no sistema, assim, né? Gente, muito rico, assim, foi muito, muito rico, né? E o que eu lamento é que é pouco, dada a urgência e a demanda que a gente tem, né? Pouquíssimo, né? E o alcance é sempre pequeno também. E eu sempre levo essa crítica, porque, assim, a galera tá confortável mesmo, né, com as coisas, do jeito que estão, e tem a questão da disputa o tempo inteiro, né? A disputa quando você é um corpo dissidente em espaços normativos, ela está o tempo inteiro. Assim. Como eu falei para vocês, eu tenho um trabalho de pesquisa com a modificação corporal, que né, me acompanha já há alguns anos aí. Não vou falar décadas, vou falar anos para parecer mais jovial. Tá? E aí, a comunidade da modificação corporal, que é um ambiente que eu circulo bastante, também atuando no campo da formação, na deformação, é um lugar bastante fechado. Então, por exemplo, discussão sobre diversidade sexual e de gênero é algo que está acontecendo agora, nos últimos anos, né? Embora a gente olhe para o histórico da coisa, sempre esteve ali. Mas aí, né, a heteronormatividade chega e estraga tudo, né? Estraga a brincadeira toda. E aí eu tenho ido para esses espaços falar sobre diversidade sexual e gênero, né? E nem sempre é um lugar assim tranquilo, né? Aberto, igual é a escola que eu estou agora. Né? É um desafio também. As convenções, que são alguns lugares que eu tenho ido, né? Antes da pandemia, elas são bem. Nossa, vai ser horrível falar isso, mas elas são bem normativas, né? Então, a convenção em si, ela não está disposta a dialogar e abrir espaço para isso. Assim, né? Ela tá ali reproduzindo ainda uma lógica bastante heteronormativa. Cis heteronormativa e patriarcal, inclusive. E classe média, né?
E aí tem algumas pessoas que vão entrando lá para dar um workshop, para fazer alguma ação, e aí a gente consegue hackear esses grandes eventos, né, que são importantes para a comunidade. Na escola, às vezes, é um trabalho mais solitário, né? Embora tenha abertura, é um trabalho solitário, né? Não tem outros corpos assim, né? E nesses outros espaços externos, em alguns deles tem. E aí é sempre isso, é um fortalecimento. Assim. Isso é muito bom, é muito bom. Porque você vai para falar alguma coisa e aí você volta com outro repertório, com outras relações, né? Que a gente vai também se encontrando e criando redes, né? As dissidências, ela tem esse fator de hackeamento que é incrível, né? Você vai ali, aí você sai com mais 2 pessoas, 3 pessoas que vão te fortalecendo e você também vai fortalecendo. Depois você se encontra num outro lugar. E acho legal falar assim, porque nas minhas andanças aí, eu estou na escola básica formal, e aí nos espaços externos eu vou desde ocupação, então eu tenho transitado antes da pandemia, principalmente ali na Ocupa do Ouvidor, no centro de São Paulo, né? Então ali é um lugar que eu tenho ido. E também estou lá no shopping de Playboy, convenção de tatuagem mega elitista, normativa, assim, levando também uma outra discussão, sabe? E estar em todos esses espaços é fazer fluir, friccionar mesmo, assim, né? As coisas como elas estão, assim. E aí eu acho que é o lugar, assim, né? Porque confortável a gente nunca esteve, e a gente nunca vai ficar completamente, né? E aí é tensionar ainda mais esse desconforto. E também compartilhar o desconforto, né? Vamos deixar mais alguém desconfortável também. E acho que a gente tem que parar de assumir esse lugar. Nós, enquanto dissidência, está sempre nesse lugar de desconfortável, e as pessoas, né, que nos violentam, nos oprimem, nos matam, confortáveis. Tem que inverter essa lógica, né? E aí é pela luta mesmo, pela disputa de narrativa e de ocupação. O que eu tenho entendido também agora é que alguns lugares eles não precisam ser ocupados, eles têm que ser destruídos, né? Então, eu não quero ocupar todos os espaços, alguns eu vou trabalhar para destruir. E eu acho que é isso. E aí teve um professor que estava lá assistindo, e aí ele me perguntou assim, você não cansa? Você não cansa de estar fazendo esse trabalho, né, de ser assim, resistência o tempo inteiro? Cansa pra caralho, não é? Tem hora que você não dá conta, tem hora que você não dá conta, assim, né? Tipo, hoje mesmo, assim, eu acordei, aí eu abri o Twitter para ler as notícias, né? Moderninha, ela lê as notícias pelo Twitter. Aí lendo lá, e tô falando rindo aqui, mas foi horrível, já começa péssima amanhã, assim, que aí teve aquela ação genocida no Rio de Janeiro, que aquela mulher, né, jovem, grávida, foi assassinada pelo Estado. Mais uma mulher negra assassinada pelo Estado. E aí você fica assim, cara, tipo, que merda de mundo que a gente vive, assim, né? E isso cansa, né? Então tem dia que você se depara com uma notícia dessas, você nunca sai da cama, sabe, assim? E aí eu falei antes lá, né, que somos suicidadas, e é isso, assim, cara, chega um momento que você não dá conta de lidar com todas essas questões, assim, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, assim, eu aproveito enquanto tenho energia e tenho força e tenho condições de trabalhar, de falar sobre isso, de estar ali de pé, né? Porque eu sei que vai ter momentos que eu não vou querer sair da cama, que eu vou querer ficar tipo, em casa. E acho que, assim, diante de tudo que a gente vive, está tudo bem. Né? Também ter esse momento de reclusão, de voltar para a concha, de lamber ferida, sabe? Acho que a gente tem esse exercício de lamber ferida constantemente, na verdade, né? E o cansaço, ele é parte do processo, né? O que a gente não pode aceitar enquanto dissidência, né? E consciente da nossa responsabilidade e
e da luta, né, que a gente tem, que as pessoas dissidentes tiveram antes de nós, que as pessoas dissidentes terão depois de nós. É isso, a gente não tem o direito a estar cansadas também. Assim. A gente precisa o tempo inteiro superar o cansaço para continuar como líder. Né? Se a gente descansa por muito tempo, a gente morre, e aí não dá. Não dá. Eu não quero fazer o discurso aqui da esquisita salvadora, né, porque nem é o rolê, mas assim, a gente que é esquisita, esquisite, esquisito, a gente troca, né? Aquilo que eu falei para vocês, são os encontros que vão fortalecendo a gente, né? E aí, na escola, por exemplo, eu ouço muito das pessoas, né, de estudantes, assim, o quanto que esse encontro eles vão fortalecendo, eles vão fazendo apaziguar, assim, né, os conflitos internos e tal. E para além das pessoas que são, né, que não são heterossexuais e não são cis, assim, mesmo as pessoas hétero e cis, elas também vão sendo apaziguadas porque elas vão entendendo que as pessoas são diferentes, né? Então, pelo trabalho com coletivo, que eu consigo ter mais escuta e maior acompanhamento nesse recorte, e eu faço isso constantemente, não para amaciar ego, mas para entender como está acontecendo na cabecinha dessas pessoas que estão em formação e deformação. E aí elas sempre vão trazer, né, o quanto que o trabalho com coletivo melhorou a vida delas no sentido de olhar para o mundo. Eu ouvi também algumas vezes assim, mas trabalhar com essas questões é fácil, né? As pessoas gostam de coisas fáceis, né? E a minha resposta, ela sempre, com todas as outras vezes, ela é honesta. E não é fácil. Né? Na realidade, é muito difícil, porque você toca em feridas históricas que as pessoas não querem que sejam tocadas. Assim. Eles querem que sejam, né, cicatrizadas, assim, doa para quem tiver que doer mais, que sangre para quem tiver que sangrar mais, mas que esteja ali, né, vedada, né? E a gente fala, a gente vai enfiar o dedo nessa ferida e jogar sal, porque tem que doer para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Vocês se importariam da gente fazer um print para eu postar no Twitter ou alguma coisa do tipo? Não? De forma alguma, inclusive, a gente se arrumou justamente para caso isso acontecesse. Você acha que isso aqui é como a gente fica naturalmente? Não, não é, jamais. Ótimo, então deixa eu ver. Deixa eu ver.